Estamos de volta aqui com o Canto do Galo. Hoje começando uma coisa diferente aqui no Canto do Galo, né? Um programa semanal realmente, para falar de vários assuntos em vários blocos, algo diferente. Algo que a gente vai testar, se o pessoal gostar, a gente continua para outros programas. Eu tô aqui no primeiro bloco ao lado do Rodrigo Rainer, tá elegante, tá com dinheiro, tá ganhando dinheiro aqui na TV Camisa 12, tá trabalhando mais. Comprando uma becazinha bacana. Essa turma aqui já é de casa, você já foi meio que nossa estreia no TV Camisa 12 com essa turma do Galo Filtre. Tô aprendendo a falar. É o Runners, né? Augusto Leão, Caio Henrique, sejam bem-vindos mais uma vez. Estamos aí, o que deve bora lá. Gostaram da primeira participação aquela vez? Foi tranquilo demais, bom. Ficou legal, né, o vídeo? Ficou. Muita gente me fala que assistiu e tal, aquela turma que visita a base lá, que acompanha. A galera conhecendo melhor o projeto nosso pela entrevista. Pra ser com o Fael repercute, né, velho? Já vai começar. Famoso, não dá pra andar nas ruas de BH, né? Famoso demais. E por que a gente quer falar sempre da base aqui? Primeiro que a torcida do Galo é uma torcida que acompanha a base como poucas assim que eu vejo no Brasil. De vez em quando eu digito termos de base assim, eu vejo que poucas torcidas acompanham a base como a base do Galo. E eu acho que o trabalho que vocês fazem, já cansei de elogiar várias vezes, é único. E como a gente está chegando agora perto da Copinha, Copa São Paulo, né, no fim do ano, em janeiro. Estamos no Mineiro agora, apesar que a gente não está muito bem no Mineiro, a gente está no Mineiro, na equipe júnior, a gente está chegando na Copa do Brasil agora nas quartas de finais, né? Então tem muito assunto para falar. Então, e esse rapaz aqui é bom de pergunta, faz umas perguntinhas chatas pra caramba, é gostoso. Só né? pergunta legal. Assessor do Neguinho. Então vamos começar falando da Copa do Brasil, cara. Vocês estavam com alguma expectativa para essa competição, assim, quando o Galo entrou? Ou vocês não esperavam que o Galo fosse chegar tão longe assim? Sinceramente, eu não tava com tanta expectativa nessa Copa do Brasil. A categoria júnior, os juniores do Galo não são, na minha opinião, não é a melhor categoria de todas as divisões. Eu não tava... A gente eliminou praticamente a melhor equipe, na minha visão, que era o Vitória, nas oitavas de final. Eu não vi a partida no jogo de ida lá em Pernambuco, lá na Bahia, mas no jogo de volta aqui em Belo Horizonte a equipe foi bem segura. Gostei muito da zaga do Galo, tinha um tempo que eu não via a zaga tão bem. O ataque eu acho que está rodando muito a equipe, tendo muitas alternâncias nas escalações. Isso está prejudicando um pouco na criação, no entrosamento mais do pessoal. Mas a equipe fez uma boa partida. E eliminou o Sport também na primeira fase. E Antes das oitavas. Né? Antes das oitavas. Foi um jogo mais parelho. Por incrível que pareça, fez uma partida melhor contra o Vitória do que contra o Sport. Eu achei a equipe contra o Sport fraca e que evoluiu um pouco contra o Vitória, mas também não foi uma grande atuação também não, né? Mas é algo já que podemos ver com bons olhos já. E quem que a gente enfrenta nas quartas agora? Figueirense? Figueirense. Que eliminou o Fluminense. Que pra mim também era um dos favoritos junto ao Vitória. Figueirense é casca grossa também na competição de base, já foi campeão da Copa São Paulo, Campeonato Brasileiro, se não me engano, quando o Micali era treinador. Isso, foi campeão da Copa São Paulo com o Micali. Os times do Sul geralmente têm trabalho bom na base. Atlético Paranaense, Curitiba, Figueirense, até o Avaí, Inter, Grêmio. Podia trazer um jogo pro Independência, né, cara? Faz quartas de finais e tal. Ano passado a torcida abraçou a equipe na Copa do Brasil. Era um negócio que a gente via muito, né? Preliminar, conhecer a base. No primeiro programa que vocês vieram, eu não vi. Então, falar assim publicamente, eu acho o trabalho seus fantástico. Véio. E é pioneiro. E eu queria perguntar com isso também, vocês acompanham tanto a base quanto os adversários da base, né? E aí eu falo porque eu acompanho só o trabalho de vocês, não vejo de outra forma, o horário, às vezes, a maioria das vezes o horário é ruim pra ver, não tem VT, muito e tal. Mas e aí, como que o Galo tá, assim, pelos adversários que vocês estão vendo? Comparando com os adversários, com as equipes adversárias. Pensando assim, os times que têm histórico de base, e o Galo parece estar investindo mais nisso ultimamente, vocês acham que tem um cara bom aí
para suprir as necessidades, sem ter que fazer contratação. Se o Levi, gigante. por exemplo, ano que vem a gente vai jogar Mineiro, Copa Sul-Minas Rio, Libertadores. Não O é Levi uma precisar de uma pouca, turma lá. Isso. Em relação ao que Acho você que- vê, o Galo em relação às outras equipes, dá pra buscar um? Dá pra buscar outro? Que o time sub-20, que é a última categoria da base, esse ano teve alguns problemas com a parte coletiva. Às vezes a defesa falhando, teve alguns resultados ruins, principalmente no Campeonato Brasileiro sub-20, que perdeu pro Bahia, pro Vasco, em casa foi eliminado por goleada. Mas individualmente tem alguns bons valores, sim. Porque às vezes na base é preciso olhar o desempenho individual desligando do desempenho coletivo. Então o time até vem evoluindo, agora a gente até falou da questão da defesa. Em outubro, agora, nesse mês, a defesa ainda não sofreu gol. E a classificação na Copa do Brasil passa muito por isso. Gabriel, zagueiro, tem quantos anos? E ele vai completar 20 anos agora. Ele é de 95. Eu acho ele um bom zagueiro, assim, eu acho ele um zagueiro já. rápido, raçudo. E a defesa, a evolução da defesa coincide até com a volta dele, porque ele teve uma lesão ano passado, Ficou muito tempo parado, eu achei que ele tinha saído do Atlético. ficou muito tempo parado, recuperando, voltou agora, nos últimos meses. O César é mais novo, lateral esquerdo. César tem 18. O César tem 18. 18, ele é 97. E o César era reserva do Leonan, o Leonan ia subir profissional, o Mansur não viria pro Atlético, o Leonan ia subir, e aí o Leonan machucou, né? Então o Leonan também é um nome que pode pintar aí. Sim, sim. Com o Pedro Botelho indo embora, graças a Deus, o Mansur sendo o reserva imediato, o Leonan pode Pegar um atuar com a equipe. sub-15, O Leonan esse ano ele é um Roteiro. dos maiores destaques assim, da base. Ele tá fazendo gol, até pra posição não é muito comum. Ele é um jogador que tem facilidade muito grande no apoio, tecnicamente é bom, dribla bem, tem facilidade até de chutar com a perna direita. É um jogador de qualidade, pode... Com certeza, o problema é que a lesão dele foi um pouco mais séria e até o ano que vem Deve ele voltar só em janeiro. vai ficar um tempo parado ainda, mas é uma opção sim. Na lateral esquerda, ao contrário do profissional, né, que temos só o Douglas Santos, eu acho que a gente está bem servido nas categorias de base. Com o César. né? César, Leonan, outro- eles dão certo, O geralmente. Gilvan que vinha jogando enquanto o César até coincidiu um pouco com o período que o Leonan machucou, o César também estava recuperando. Jogou o Gilvan, que também é um jogador que não sentiu muito, foi bem. E na lateral também agora o Gilvan machucou. E tem o Bruno Monteiro, que é do time sub-17, subiu para ficar na reserva, entrou em alguns jogos. E na Taça BH, sub-17, ele foi um dos destaques do time também. Essas lesões são um problema constante nas categorias de base. A gente começa a ver que é desde lá E que vem aí, ocorrendo. e engraçado como que a quantidade de lesões assim na base, né? Às vezes você acha que é um esforço menor e tal, mas você vê que E de um jeito ou outro atrapalha muito o desenvolvimento dos meninos também, né? Porque estão o começando. Gabriel ficou o Gabriel um bom ficou tempo muito tempo parado, né? E voltou bem pra caramba. Pois é exatamente por isso que às vezes o trabalho de vocês é tão importante, porque a gente vê, igual o Fael falou, ano que vem já tem ainda a Sul-Minas Rio, e esse ano a gente perdeu o jogador na Libertadores por causa do Mineiro. Então, sim, às vezes o material de vocês pode ajudar a torcida a já se preparar para receber um cara para treinar no Mineiro mesmo. É uma transição, né, velho? E a gente vê que os mineiros têm grande chance agora porque o time está bem melhor. Outras épocas a gente viu uns caras até bons subirem com um time totalmente sem condição. Vocês veem, igual a gente vê na Europa, o time principal influenciando a base em questão tática, forma de jogar, proposta de jogo. Deixa eu Isso só já fazer uma acontece? perguntinha aqui antes dos meninos responderem, que nosso programa aqui é de casa, não tem muita essa frescura de televisão não. Quanto tempo aí, Pedro? 9h20. 9h20, beleza. Aí então a gente corta aqui Pro e aí a próximo gente bloco. volta no próximo bloco, porque assunto da base não dá pra fazer um bloco só não. Exato.